Pronto. Então vamos lá. Qualquer momento, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Tanto no microfone quanto no chat, que eu estou direto vendo aqui, certo? Na primeira aula, eu dei a introdução um pouquinho do que era a temperatura e falei das escalas de temperatura, certo? Nessa aula agora, nós vamos, nós vamos ver uma das coisas que a temperatura influencia, né, no nosso dia a dia, certo? E uma dessas coisas é a dilatação térmica, né? Não sei se você já ouviu falar, térmica, né? Não sei se já aconteceu com você, de repente você está em casa, né? Às vezes num dia frio, num dia chuvoso, aí do nada o armário começa a estralar, né? Não sei se já aconteceu isso com você, certo? Então tem gente que acha que é fantasma, né? O fantasma tá ali mexendo nas coisas e tal, certo? Mas tem uma explicação física bem mais aceitável para isso, certo? É só você, né, notar a coincidência de que se for um fantasma, então esse fantasma só aparece na casa em dias frios, né? Em dias frios ou então de noite, né? Às vezes de noite, quando a temperatura baixa muito, às vezes a gente escuta as coisas estralando, né? Por que isso acontece do ponto de vista físico, né? O que acontece é o seguinte, é que ah, é exatamente a dilatação térmica, né? As coisas, quando você aumenta a temperatura, né? Quando você varia a temperatura, as coisas variam de tamanho. Pode parecer incrível, mas isso é verdade, né? Então, geralmente a tendência é as coisas aumentarem. Quando você aumenta a temperatura, é as coisas aumentarem. É a dilatação térmica. É por isso que a gente chama de dilatação térmica, né? Essa é a tendência, né? É, especificamente a água, né? E tem outro material, esqueci o nome dele, certo? Outra substância, que eles têm um comportamento que a gente chama de anômalo entre 0 e 4 graus Celsius. Mas isso eu vou explicar mais no final da aula. Inclusive é por causa disso que existe vida subaquática no Polo Norte, por exemplo, certo? Ou no Polo Sul, né? Eu vou explicar tudo direitinho, tudo bem? Então fica o seguinte, mas o que é essa dilatação térmica, né? Então, como eu falei, literalmente, quando você esquenta alguma coisa, né? Vamos supor que eu tenho aqui um pedaço de ferro, certo? E aí eu esquento ele, né? Vou fazer aqui um foguinho, certo? Tá aqui, ó. Tudo bem? O que vai acontecer com esse material? Ele vai aumentar, certo? Ele vai ganhar, ele vai expandir um pouco, certo? Ele tinha um certo comprimento inicial, tudo bem? Que a gente chama de L0, mas ele vai aumentar um pouco, certo? ΔL, tudo bem? E por que isso acontece, né? Na verdade, pela explicação da aula passada, do que é temperatura, isso aqui faz muito sentido, né? Na aula anterior que eu dei, hoje mesmo, mas só que mais cedo, né? Eu expliquei que a temperatura nada mais é do que os átomos e as moléculas, a agitação dos átomos e das moléculas, né? Agitação dos átomos e das moléculas. Certo? Então, vamos imaginar aqui a barra de ferro, só que lembrando, são milhões de bilhões de átomos e moléculas que existem no corpo, né? Todos eles estão vibrando um pouquinho em torno da sua posição de equilíbrio, certo? O que acontece? Quando você aumenta a temperatura, você está aumentando a vibração, né? Você está aumentando a energia desse estado, desse sistema aqui, certo? Então, como aumenta a vibração, então é como se eles se empurrassem, né? Como se eles se empurrassem mais um para o lado do outro, certo?
de tal forma que o seu sistema, a tendência dele é aumentar o volume, certo? Você imagina, duas coisas estão vibrando, uma pertinho da outra, que assim, se aumenta a energia, elas vibram assim, né? E aí você aumenta o volume que essas partículas estão ocupando, certo? Então, nada mais natural do que quando você aumentar a temperatura, aumentar o volume dos objetos, certo? Que é o que a gente vai estudar agora, tudo bem? Então fica o seguinte, a dilatação térmica, né? Então vamos primeiro estudar a dilatação linear. Vou botar aqui, linear, certo? Ou seja, vamos estudar a dilatação que um corpo se dilata em uma direção, certo? Vamos supor que tem essa barra de ferro e vamos estudar a dilatação nessa direção aqui, tudo bem? Nessa linha, por isso que a gente chama de linear, né? Essa barra de ferro, na verdade, ela se expande para todos os lados, né? É um volume que aumenta, tudo bem? Mas a gente vai estudar só a linear, tá ok? Ah, quer dizer, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai estudar a superficial e a diária, ou e a de volume, certo? Então fica o seguinte, esse aumento, né? Esse aumento, delta L, ele vai, ele vai depender do quê, né? Então, pelo que eu falei, certo? Dá para entender o seguinte, primeiro, que vai depender da temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, certo? Maior vai ser maior vai ser a dilatação, né? Então, quanto maior a temperatura, mais isso aqui vai dilatar, certo? Desde que não chegue ao ponto de liquefazer, certo? De fundir, né? Que a gente chama de transformar sólido em líquido. Então, vai depender da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser o ΔL. Vai depender do comprimento inicial também, né? Porque você imagina, é como se cada partícula que pertencesse ao corpo aumentasse um pouquinho, né? Ou seja, ele aumenta um pouquinho a vibração. Então, vamos supor que eu tenho três partículas, aqui, as três partículas que estão vibrando, né? Então, quando elas vibrar, cada um vai aumentar um pouquinho o seu espaço. Se eu tenho quatro partículas, certo? Então, agora vai aumentar um pouquinho de cada, só que agora tem um pouquinho de 4 vezes 4. Aqui eu tinha um pouquinho de cada vezes 3. Ou seja, quanto mais átomos eu tenho, mais aumenta, maior vai ser a dilatação, né? Ou seja, quanto mais átomo eu tenho, significa dizer que quanto maior for esse comprimento, mais ele dilata, certo? Ou seja, então por isso que a dilatação depende também do comprimento inicial do corpo, certo? Então, basicamente, a gente diz que o delta L depende disso aqui, e aí a gente tem uma constante aqui de proporcionalidade, esse alfa, certo? Isso aqui é um L0, não sei se está dando para ver direitinho, né? Então, esse alfa aqui a gente chama de coeficiente de dilatação linear, certo? Na verdade, esse alfa aqui, ele é a dependência do material, né? Os materiais dilatam de forma diferente. O ferro dilata de um jeito, né? O ouro de outro, certo? A madeira que a gente vê nos nossos armários dilata de outro jeito também, certo? Então, esse alfa depende do material, né? Então, ou seja, a dilatação ela depende da temperatura, do comprimento inicial e do material. Esse alfa representa a variável do material, certo? É só para a gente ter ideia, né? Vou colocar aqui o alfa de alguns materiais, tudo bem? Deixa eu só achar uma tabelinha aqui. Lá no livro que eu adotei, né, que é os mesmos livros dos anos passados, né, que perdão, é o coronavírus aí chegando. Naqueles livros que dão no IF, certo? Tem uma tabela, né? Estou até procurando a tabela nele aqui. Deixa eu ver aqui.
Isso eu acho que... Hum, no livro não estou achando fácil, não. Então, vou procurar no Google mesmo. Tá aqui. Coeficiente de dilatação linear tabela. Show. Pronto. Achei uma tabela aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, deve ser confiável. Vamos lá. Então, só para a gente ter ideia, vou dar aqui alguns valores de alfa, certo? Vou botar aqui o material. E bem aqui assim o valor de alfa, certo? Então vamos lá, o alumínio, né? Então a panela de alumínio ela vai dilatar com alfa desse jeito aqui, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5, certo? 10 elevado a menos 5. O latão, deixa eu ver aqui, o cobre. Cobre nas paredes da nossa casa dilata também, né? Então os fios da nossa casa, quando muda a temperatura, eles mudam de tamanho, certo? Fica 2 vezes 10 a menos 5, certo? O vidro, né? O vidro dilata também. Então, o vidro, só para a gente ter ideia aqui, ele varia um pouco entre 0,4 e 0,9 vezes 10 a menos 5. Então, vamos colocar aqui a média. Dá 13. Então, 0,65 vezes 10 a menos 5. Mais ou menos o quanto o vidro varia, né? O aço, por exemplo, é 1,2 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Então, só alguns valores de alfa para a gente entender um pouco de que, dependendo do material, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, perdão, falei universidade, né? É o Instituto. Do material, dos materiais, certo? Só um detalhe aqui que eu não coloquei a unidade do alfa, né? Qual é a unidade do alfa? Bom, vou explicar um pouquinho, né? A unidade de cada coisinha aqui. Isso aqui, naturalmente, é a temperatura, certo? Então, a temperatura, a gente sempre usa a unidade. Nessa equação, você tem que usar necessariamente ou em graus Celsius ou em Kelvin, certo? Um dos dois. Porque como você quer a variação, né? Sempre que na formulazinha aqui que a gente vai estudando, que for variação de temperatura, tanto faz você usar em Celsius ou Kelvin. Por quê? Porque o tamanho do grau Celsius é o mesmo tamanho do grau Kelvin. Ou, tamanho do Kelvin, né? O tamanho de 1 grau Celsius é o mesmo tamanho de 1 grau Kelvin. Então, você sempre pode usar um dos dois. Se você for, você não pode usar em Fahrenheit, certo? Fahrenheit não pode. Quer dizer, até pode, dependendo do valor de alfa, certo? Mas a gente não vai usar em Fahrenheit, tudo bem? O comprimento L0 é a unidade de comprimento normal, né? A unidade de o comprimento inicial, né? Então, geralmente a gente usa em centímetros ou metros, né? Ou milímetros, pode ser qualquer unidade de comprimento que a gente costuma usar. A única condição é o seguinte, que a unidade que está o L0 é o que está o ΔL, certo? Então, a mesma unidade de L0 tem que ser o ΔL, certo? Mesma unidade de L0. Né? Então, se você vai usar o L0 em centímetros, então o ΔL vai sair em centímetros também, né? Se você for calcular o ΔL, você vai achar em centímetros. Se você usar em metros, você vai achar isso aqui em metros. Tudo bem? Ou então, se você for achar outra coisa aqui, e aí você quer... Então, você vai ter que usar esses dois com a mesma unidade, senão daria errado. Certo? Por último, a unidade do coeficiente de dilatação linear, certo? Para dar certo aqui na equação, a unidade dele tem que ser a unidade de inverso de temperatura. Então, vai ser Kelvin a menos 1, certo? Já o inverso de temperatura não faz sentido você falar Celsius a menos 1, então vai ser Kelvin a menos 1.
certo? Então, essa aqui então, essas unidades que eu botei aqui é em Kelvin a -1, ok? Então, só para a gente ter ideia, né, vamos resolver um exemplo, certo? Vamos resolver um exemplozinho. Vou apagar tudo aqui, né? Vou apagar aqui e vamos ver. Não sei se você já viu uma linha de trem, mas como é que é feita a linha de trem, né? O trilho do trem, né? Ele é feito de quê? De ferro, né? Na verdade, aquilo é aço, não é ferro puro, né? É aço. Lembrando que aço é praticamente ferro com um pouquinho de carbono, né? É ferro com uma porcentagem de carbono, certo? Às vezes varia dependendo do aço. Bem, às vezes tem outras coisas também. Então, como é que para você construir aquele trilho, eles vão ter que botar várias barras de aço uma atrás da outra, né? Você não tem uma barra de aço de 10 quilômetros que você vê e encaixa. Não existe isso, né? Você vai ter que ir colocando várias barrinhas de aço, uma seguida da outra. Tudo bem? Só que qual é o problema? O problema é que se você colocar essas barras de aço uma colada com a outra, o que vai acontecer? A gente viu que o tamanho delas varia com a temperatura. Então vamos supor que a pessoa instalou no dia com temperatura normal, o engenheiro lá. Então, se teve um dia que fez mais calor, o que vai acontecer com essas barras de aço? Elas vão empenar, certo? Uma vai tentar empurrar a outra para cima e aí ela empena, né? Então, é natural que sempre existe um espaçozinho entre uma barra de aço e outra, que você vai colocar lá uma para ser um trilho, né? E aí o que acontece? Vamos supor, bom dia, Yasmin, eu já depois eu lhe explico um pouco, deixa eu só terminar essa questão, depois eu explico mais ou menos o que foi que rolou aqui na sala, certo? Na aula. Então vamos supor o seguinte, que essa barra de aço, ela tem um comprimento de 10 metros. E eu quero saber qual o espaço livre que eu tenho que deixar aqui para que não tenha perigo dessa barra de aço se chocar com essa outra barra de aço, certo? Quando dilatar. Tudo bem? Então é isso que eu quero saber, né? Então, ou seja, eu quero descobrir quanto é que essa barra de aço pode dilatar, o máximo, né? Então, supomos o seguinte, que quando ela foi medida, o comprimento de 10 metros, a temperatura que ela estava era uma temperatura normal, vamos botar aqui de 25 graus Celsius, temperatura ambiente, né? E aí, só que aí vamos ser o seguinte, eu tenho que me precaver até para um dia que seja muito quente, né? Então, se você pensar no Ceará, por exemplo, um dia que é muito quente no Ceará, às vezes chega a 37, 40 graus Celsius, né? Certo? Mas aí vamos botar uma margem boa para não ter perigo. Então, eu quero saber quanto é que ela vai dilatar, certo? Se chegasse, por exemplo, a 60 graus Celsius. Claro que não vai chegar a 60 graus Celsius, né? Quer dizer, pode até chegar, né? Dependendo do que acontecer com aquele trilho, né? Às vezes o trem passando em cima esquenta, às vezes o sol batendo direto esquenta, não precisa necessariamente estar na temperatura do dia, certo? Então vamos fazer o seguinte, para dar uma margem boa, vamos botar 100 graus Celsius. Vamos ver quanto espaço tem que botar para ele dilatar até 100 graus Celsius, certo? E aí vamos usar, né? No caso, é aço, né? Então, se é aço, vamos usar o coeficiente de dilatação do aço. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a -5, certo? E o comprimento inicial, a questão falou ali que é 10 metros, tudo bem? Então, vamos calcular o quanto essa barra pode dilatar, tudo bem? Então, vai ser, pela equaçãozinha, né? Alfa, L0, ΔT. Então, ΔL vai ser o alfa, que a gente viu que é 1,2 vezes 10 a -5. O L0, vou fazer o seguinte, tá aqui em metros, vou transformar para centímetros.
Transformar para centímetros significa multiplicar por 100, ou seja, multiplicar por 10 a 2 centímetros. Tudo bem? Então, aqui eu vou botar 10, que multiplica 10 a 2, vezes a variação de temperatura. A inicial era 25 e a final 100 graus Celsius. Então, variação de 75. Certo? Então, vamos ver aqui o ΔL. Lembrando que eu usei em centímetros, né? Então, o ΔL vai sair em centímetros. Então, vai ser igual a... deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu fazer logo o cálculo aqui na calculadora. Certo? Vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes 10 vezes 10 a 2, vezes 75. Então, vai dar mais ou menos 0,9 centímetros. Ou seja, né? Então você tem que dar um espaço de pelo menos 0,9 centímetros, ou seja, 9 milímetros, né? De pelo menos 9 milímetros a cada 10 metros do trilho, né? Você fala, professor, é pouco, né? Assim, realmente é pouco, né? Se as coisas dilatassem muito mais do que realmente, do que isso aqui, não dá nem para fazer estruturas envolvendo um aço, né? Se o aço dilatasse demais, fosse um dia quente, nosso prédio o aço que está dentro dele ia dilatar e ia quebrar tudo, certo? Então, assim, é lógico que a dilatação ela não é tão grande, é uma dilatação pequena, certo? Mas é um fator importante você ter que levar em consideração. Se o engenheiro, na hora que for construir isso aqui, não colocar esses 9 milímetros, o que vai acontecer? Essas barras podem, eventualmente, é, empurrar uma outra e empenar, certo? E empenar, assim, se elas, se não houver esse espaço entre elas. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Essa mesma lógica, pessoal, você pode usar, tipo, na construção de pontes, né? Às vezes, a gente passando por um viaduto, alguma coisa, a gente vê que a estrutura de concreto, ela tem um espaçozinho em relação a outra estrutura de concreto, tá bem? Então, esses espaços, entre outros motivos, também é para dar uma distância para eles dilatarem, né? Lógico, não precisa ser uma distância grande, a gente viu que a cada 10 metros, no caso do aço, só precisa dar 9 milímetros, né? Uma estrutura de concreto a gente vê até alguns centímetros, né? É mais do que o suficiente, certo? Então, é lógico que esses espaços, né, são pensados para dar uma margem de segurança boa, né, para não ter perigo disso acontecer, certo? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat, certo? Ah, outra coisa, eu comecei a aula falando dos nossos armários, que às vezes estrala, né, de madeira, alguma coisa assim. Nossos armários estralam exatamente por isso, né? Diferentemente dessas estruturas, né, são construídas com um espacinho entre eles, o armário não, o armário ele é todo, a madeira é junto com a madeira, né? Até porque ela tem que ser toda parafusada, né? Ou seja, parafusar tudo junto, um com o outro, certo? Então, é tudo colado um com o outro, né? Então, às vezes acontece de o armário comprimir, né? Então, no que ele comprime, ali existe às vezes gera libera uma tensão, está ali tensionada e acaba liberando uma tensão, de tal forma que a gente escuta esse barulho como se fosse uma madeira arrastando contra madeira, né? Uns estralos, né? Então, ou seja, então não tem nada de fantasma agindo ali, certo? Nada mais é do que só a dilatação térmica que a gente fica escutando, né? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Eu vou só explicar um pouquinho do que a gente viu. Yasmin, essa, na verdade, é a segunda aula de hoje, certo? A primeira aula eu dei sozinho, né? Nenhum aluno compareceu, mas assim, mas não tem problema, certo? De qualquer forma, eu sempre venho aqui, dou a aula síncrona. Se vocês quiserem, vocês podem assistir junto comigo. É bom que vocês tiram dúvida, né? Pode ser uma aula mais interativa. Mas se não der certo para vocês assistirem, vocês podem assistir em outro horário, certo? Então, assim, então, essa
essa segunda aula, a primeira eu já gravei, né? E eu vou postar lá no Google Classroom. Então, a primeira aula eu falei sobre temperaturas, a definição de temperaturas e transformação de escala, né? O que é um termômetro, por exemplo. E nessa aula eu estou falando de dilatação térmica, né? Então, eu falei de dilatação linear, e dilatação linear, quantitativamente, o mais importante é essa equação, né? Qualitativamente, é a gente entender que os objetos dilatam, certo? E essa dilatação depende principalmente de três coisas. Quais são essas três coisas? Da variação de temperatura, quanto maior a variação, mais eles dilatam. Do comprimento inicial, certo? Quanto maior o comprimento inicial, mais esse cubo vai dilatar, né? Exatamente porque os átomos vão vibrar mais. E do material, né? Então, esse alfa, ele depende de material para material, certo? Vamos lá, e agora vamos ver a dilatação em duas ou três dimensões, certo? É basicamente a mesma coisa, certo? Dilatação de superfícies e a dilatação de volumes, né? As equações todas são muito parecidas, todas, certo? Então, a dilatação de superfícies, certo? Dilatação de superfícies, como é que ela acontece? Você pode pensar a dilatação de superfície como se fosse duas dilatação linear, né? Então, você tem uma chapa, certo? Então, essa chapa vai dilatar de duas formas, né? Nessa direção aqui e na direção perpendicular a ela, né? Então, você pode pensar como se... Você pode calcular essa variação que ela vai ter aqui, né? Ela vai aumentar aqui e aqui, tudo bem? Como se fosse duas dilatação linear, né? E essa variação da área aqui, você pode calcular essa variação nessa direção, multiplica os novos comprimentos e obtém a formulazinha da dilatação da área, certo? O que acontece aqui, mas acaba que a equação fica muito parecida, certo? A equação, ela vai, na verdade, vai ter a mesma expressão, né? Ela vai depender do quê? Da variação de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a área aumenta. Vai depender da área inicial, certo? A zero, ou seja, a área inicial aqui da chapa, certo? E também tem um coeficiente de proporcionalidade, a gente chama de beta, certo? Esse beta, a gente chama de coeficiente de dilatação superficial, né? O alfa era coeficiente de dilatação linear e o beta é coeficiente de dilatação superficial. Tudo bem? E aí o que acontece? Então, observe que a expressão é exatamente a mesma, né? E aí eu posso usar exatamente os mesmos argumentos para usar essa equação, né? Quanto maior a variação, mais dilata. Quanto maior a área inicial, mais dilata também. E o beta é o material, certo? O mais engraçado é que o beta você pode escrever como função do alfa, né? Então, o beta, a dilatação superficial, por exemplo, do aço, se você tiver o alfa do aço, você consegue achar o beta do aço, a dilatação superficial, né? Como? Então, o beta ele vai ser exatamente igual a duas vezes o alfa. Na realidade, ele não é exatamente igual. Ele é aproximadamente igual. Tudo bem? Mas, na prática, certo? Isso, quando você fizer essa dedução aqui, você vai ver isso, né? Que o beta é aproximadamente isso aqui, certo? Mas, na prática, a gente usa como se ele fosse igual, né? E quando você faz esse cálculo aqui, né, você faz a dilatação superficial como se fosse duas lineares, você vai ver que você vai chegar envolvendo alfa, você vai chegar em outras expressões aqui que tem alfa ao quadrado. Só que essas expressões que tem alfa ao quadrado, a gente descarta elas. Por quê? Porque elas são muito pequenas, né? Observe que o alfa sempre é um valor muito pequeno, né? Sempre tem esse 10 a menos 5 aqui em geral. Então, quando você eleva ao quadrado, vai para 10 a menos 10. Isso é uma coisa desprezível em relação a 10 a menos 5. Né? Você pode falar, professor, passou só de 5 para 10 e fica desprezível. Quando é uma potência de 10, sim, fica desprezível. Né? Ou seja, 10 a menos 5 é isso aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5.
10 a menos 10 é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é praticamente desprezível em relação a isso aqui, né? É como se fosse R$ 1 em comparação com 10.000. Se eu tivesse R$ 10.000 e te pedisse R$ 1, tu não ia me dar? Não, eu ia me dar, né? Tu ia dizer, pô, R$ 1, eu tenho 10.000, R$ 1 eu dou. Certo? 10.000 não, perdão, 100.000. Se tu tem R$ 100.000, eu te peço R$ 1 só, tu não me daria, né? Por quê? Porque R$ 1 é desprezível em relação a 100.000, certo? Então, é por isso que a gente pode dizer que o beta ele é exatamente igual a 2 alfas, certo? Tudo bem? Alguma dúvida? E aí a expressar a forma de resolver as questões envolvendo dilatação superficial é igual àquela que eu resolvi dilatação linear, certo? Não tem muito segredo, não tem muita diferença, né? É simplesmente a aplicação de fórmula, aí você entender que a superfície está dilatando pelos vários fatores que a gente conversou, certo? O curioso da dilatação superficial é quando existe buracos na superfície, certo? É quando existe. Né, esqueci. Quando existe. Quando ela é. Quando tem um buraco, né? Tem um espaço aberto, certo? Então vamos supor. Eu tenho esse material aqui, essa chapa que tem um buraco no meio, né? Então, o que que vai acontecer com essa chapa quando dilatar, né? Será que ela vai, um, esse buraco vai aumentar, ou seja, ele era desse tamanho aqui, e ele passa a ser desse tamanho aqui, ó. Ou seja, ele aumentou, o buraco aumentou. Ou será que ele vai diminuir, né? Se ela dilata, então esse buraco ele vai diminuir, certo? Porque acabou a chapa dilatando para todos os lados, né? Ah, então, o que vai acontecer com esse buraco, na verdade, é o seguinte: o que acontece nessa situação, você tem que pensar como se o próprio buraco fosse uma chapa constituída com o mesmo material, do mesmo material, certo? Então, ou seja, vamos supor que essa chapa aqui seja uma chapa de aço ou de ferro, né? Que é basicamente a mesma coisa. Então, você pensa no buraco como se ele fosse uma chapa de ferro aqui, certo? Por quê? Então, o que acontece? Se você esquentar todo esse sistema, o que vai acontecer? Essa parte de fora vai aumentar, certo? Essa parte de dentro aqui vai aumentar também, então o buraco aumenta. Então, ou seja, a resposta certa que acontece é isso aqui, tudo bem? Não acontece isso aqui. Os buracos, quando você tem regiões abertas, né, dentro de uma superfície, então vazadas, nessas regiões vazadas, elas aumentam, né, quando você dilata, elas não diminuem. Pode ser um pouco contraintuitivo, né, mas é exatamente isso que acontece, certo? Por quê? Porque, como eu falei, é só você imaginar, né, se ela fosse coberta com ferro ali, né? Se você pegar uma chapa toda fechada, uma chapa toda fechada, então essa chapa vai dilatar para todas as direções, como a gente sabe, certo? Então, ou seja, essa região aqui, que corresponde a esse buraco, ela dilatou também, certo? Ela dilatou também. O que acontece? Agora vamos supor o seguinte, suponhamos que essa região eu cortei ela, vou cortar ela, só que eu ainda deixo ela encaixada aí dentro, só faço separar e deixo encaixado. Quando ele vai dilatar do mesmo jeito. Então, ou seja, isso aqui vai dilatar, essa parte de dentro vai dilatar crescendo, assim como essa parte de fora vai dilatar, aumentando essa vazão, certo? Assim como se ela fosse uma peça só, né? Então, é por isso que essa parte de fora aqui,
Ela não precisa saber se isso aqui ou não está preenchido. Ela sempre vai dilatar, né? Aumentando essa região aqui de dentro do material para ele poder se expandir, caso ele fosse preenchido pelo material. Tudo bem? Então, ou seja, o buraco, a cavidade, ela dilata como se fosse o próprio material que estivesse dilatando. Certo? Caso contrário, se não fosse assim, então o objeto, quando fosse dilatar, a gente ia ver o objeto se amassando todinho, porque você ia ver conflitos, né? Ele querendo dilatar para isso aqui querendo fechar e isso aqui querendo abrir, né? Então a gente ia ver o bicho se amassando, né? Sendo que aí que tá, também não existe como existe uma simetria, isso de deslocamento não seria possível isso acontecer, certo? Então, ou seja, então as cavidades, é importante esse conceito, né? Que as cavidades em uma superfície, certo? Em uma superfície, elas dilatam como se fosse o próprio material, certo? Dilatam como se fosse constituído pelo material, né? Da mesma forma do material. Vou botar aqui. Da mesma forma que o material. Tudo bem? Esse é um conceito importante que a gente tem que saber. Certo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí no chat, certo? Ou pode ligar o microfone e perguntar também. Tá bom? E aí a gente chega na terceira forma de dilatação, que é a dilatação volumétrica, que essa é exatamente igual, né, à de superfície, certo? Termos matemáticos, né? Então, essa dilatação de superfície, deixa eu aqui em dilatação de volumes, certo? E aí a lógica é a mesma, né? Então, nós temos agora aqui um objeto em 3 dimensões, certo? Vou botar aqui, aqui, pronto. Aqui. E aí esse cubo, né? Ele vai dilatar também, certo? Ou seja, ele vai aumentar um pouquinho para cima, vai aumentar um pouquinho para frente e vai aumentar um pouquinho para os lados também. Certo? Ele vai aumentar nas 3 direções, né? Ele que eu desenhei aqui, aumentou aqui e aumentou aqui, certo? Então ele tem um volume inicial, certo? E a equação fica a mesma, né? Vai ficar a dilatação do volume, o aumento de volume, né? Vai ser um gama, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura, né? Seguindo a mesma lógica. Quanto maior a variação, maior a dilatação. Quanto maior o volume inicial, maior a dilatação. E depende de cada material, esse gama está representando cada material, certo? E assim como a dilatação superficial é 2 vezes o alfa, a dilatação volumétrica eu posso escrever como sendo 3 vezes o alfa. Tudo bem? Também usando a mesma justificativa, né? Posso pensar a dilatação volumétrica como se fosse 3 dilatações lineares e fazendo algumas aproximações, porque o alfa é muito pequeno, eu chego nessa conclusão, certo? O mais importante aqui da evolução volumétrica, que muda diferente, aqui o que eu posso falar é o seguinte, que as cavidades em volumes também dilatam com o seu próprio material, né? Então, supor que você tem um volume, pode ser uma cavidade dentro, ou pode ser até mesmo uma cavidade que não precisa ser dentro, né? Se eu arranquei um pedaço aqui deu uma mordida aqui nesse cubo, certo? Então, essa parte aqui que eu dei uma mordida no cubo, certo? Ela vai dilatar, essa região aqui, ela vai dilatar como se fosse o próprio material, tudo bem? Isso gera um efeito
principalmente quando você está falando de dilatação de líquidos, né? Isso gera um efeito um pouco dúbio, né? Quando você envolve dilatação de líquidos. Por quê? Porque o líquido, ele sempre está contido em um recipiente. Certo? O líquido, ele sempre está contido em um recipiente. Né? Não sei que curso vocês fazem, se é química, se é metalurgia, certo? Mas, enfim, se for técnica em química, eventualmente vocês vão estar no laboratório e vão precisar esquentar, né? Com certeza vocês vão precisar esquentar. Só procurando um pincel azul aqui. Vão precisar esquentar um líquido no laboratório. Então, o que acontece? Esse líquido, o volume dele, né, vai variar, porque você esquenta, mas vai variar, aparentemente vai variar menos do que a gente esperaria, né, porque você esquenta aqui o líquido. Porque o que, é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, o líquido, ele vai expandir, o volume dele vai aumentar seguindo essa lei aqui, certo? Então, a tendência é o nível do líquido subir, certo? Mas tem um problema, né? Todo líquido precisa de um recipiente, né? A definição de líquido é quase essa, né? Tem que ter ele toma a forma do recipiente. E o recipiente também dilata. Essa é a questão, né? O recipiente também dilata. Né? Então, esse recipiente, ele vai aumentar aqui as laterais dele, a região em que o líquido pode ocupar. Então, o que acontece? Como ele aumenta essa área aqui para as laterais, o que vai acontecer? O nível do líquido tende a baixar, certo? Então, ou seja, é como se a gente chama isso aqui de dilatação aparente do líquido, certo? A gente acha que o líquido dilatou, subiu só um pouquinho, enquanto na verdade ele deveria ter subido mais e não subiu mais porque o recipiente dilatou também, certo? Então, como é que você. Então, em questões que envolvem esse tipo de problema, né, você tem que considerar o seguinte, que o quanto o líquido dilatou, para você calcular essa diferença de altura aqui, você tem que calcular, por exemplo, você tem que saber entender que o líquido dilata, ou seja, aumenta o volume do líquido, mas o recipiente dilata também, certo? E o recipiente dilata, então vai acabar que diminui, vai diminuir um pouco o nível do líquido, certo? E lembrando de uma coisa, né? Que essa cavidade que o líquido ocupa, certo? Ela vai dilatar, né? Ela vai dilatar da mesma forma que o material do recipiente, certo? Então, você tem aqui o material do recipiente, certo? Do recipiente, vem do copo, né? Seja o que for que estiver segurando. Então, a cavidade que o líquido ocupa vai dilatar da mesma forma que o material do recipiente, certo? Então, tem como você calcular essa diferença aí, ah, o quanto vai subir ou baixar essa altura, calculando, né? Quem dilata mais, digamos assim, o líquido ou o recipiente, né? Inclusive, pode até acontecer de você esquentar e o nível do líquido baixar, né? Se por acaso o recipiente dilatar mais do que a água, certo? Vai acontecer de você esquentar o recipiente e o nível da água vai baixar, né? Só por curiosidade, deixa eu ver aqui a questão de dilatação da água. Hum, pronto, aqui, ó, por exemplo, ele colocou para a água
coeficiente de dilatação da água de 1,3 vezes 10 a menos 4, certo? Volumétrico já, bem? Se você for pegar o volumétrico do alumínio, né, coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio, que dá H2O, do alumínio deixa eu ver, vezes 3, 7,2 vezes 10 a menos 5. Beleza, aqui é 13 vezes 10 a menos 5. Tá 10 menos 5. Então, ou seja, ó, a água ela vai dilatar, como sendo 13 vezes 10 a menos 5, alumínio 7,2 vezes 10 a menos 5. Certo? O que vai acontecer no final das contas? Né? Que se por acaso você, na verdade, aparentemente, a água ela vai dilatar seguindo um coeficiente, a diferença desses dois. Certo? Por quê? Porque o alumínio vai dilatar seguindo esse coeficiente, a água vai dilatar seguindo esse coeficiente, e aí, no final das contas, o que vai, aparentemente, a dilatação vai ser quase como se fosse a diferença entre os dois coeficientes. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? É importante entender esse conceito, né? Que tanto o recipiente dilata como a água dilata. Então, por isso que a gente chama de dilatação aparente de fluidos, de líquidos. Né? Porque o líquido sempre precisa de um recipiente. Esse recipiente vai variar o volume também quando você variar, ou variar a temperatura. Tudo bem? Só para a gente finalizar a aula de hoje, vamos ver um conceito importante, né? Já que eu estou falando de água, dilatação de fluidos. Vamos ver um conceito importante que é o comportamento anômalo da água, certo? Que é o comportamento da água entre 0 e graus Celsius, certo? Né? Comportamento da água entre 0 e graus Celsius, né? Então fica o seguinte, a gente chama de comportamento anômalo, né? Comportamento anômalo da água, certo? Então, o que acontece? Tem mais um material que se comporta assim também, que eu não vou lembrar qual é, que é um comportamento que a água tem entre 0 e graus Celsius, certo? 0 graus Celsius, e aí 4 graus Celsius. O que acontece? A gente viu que todos os materiais, a, eles tendem a dilatar quando você aumenta a temperatura, né? A água, nessa região aqui, quando você aumenta a temperatura, a água faz comprimir, certo? Então, ela tem um comportamento contrário, né? Ela tem um comportamento contrário. Ou seja, o que acontece é o seguinte, se a temperatura aumentar, deixa eu falar assim, ó, vou botar isso aqui melhor. Se a temperatura aumentar, a tendência natural é o volume aumentar. Isso aqui era o normal. Só que o comportamento anômalo da água, o volume faz diminuir. Certo? Se a temperatura diminuir, o volume era para diminuir, mas o comportamento anômalo, o volume faz aumentar. Tudo bem? Observe que fica inversamente proporcional um ao outro. Né? Na realidade, isso acontece por quê? Porque nessa região, o alfa da água ele fica negativo, né? Matematicamente falando. Né? Matematicamente falando, o que acontece é que o alfa fica negativo da água nessa região de temperatura, certo? E por incrível que pareça, né, a vida, ela existe hoje, um dos motivos, né? Claro que a vida é uma coisa muito complexa, né, para dizer que existe só por causa disso, mas isso aqui ajudou também na construção da vida que a gente conhece hoje, né? Inclusive a vida marinha, principalmente nas regiões nas regiões mais ao norte e ao sul, né? Porque o que que acontece? Por que que isso ajudou de alguma forma
a, a proteger a vida, né? Inclusive nos períodos de geleira. Né? O que acontece é o seguinte, então, vamos supor uma lagoa, certo? Vamos supor que é uma lagoa, mas isso pode funcionar também mesmo para mares, né? Na época das grandes geleiras, né? Que às vezes mares congelavam, né? Juntava os continentes congelando. Né? E isso aqui também, esse mecanismo também agiu lá. O que acontece, né? Vamos supor que a água aqui está a 25 graus Celsius, certo? Mesma temperatura que está aqui fora, né? Então, tudo ok para a vida aí, né? Dá para os peixes viver em paz e tal. Agora, vamos supor que começou a resfriar, né? Se está mais ao norte, está começando a resfriar, né? Então, de acordo que vai resfriando, vamos supor, para 10 graus Celsius, a tendência é a água ir para aquela temperatura também, né? Também vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, certo? Então, ou seja, ela vai diminuindo, a água também vai diminuindo, certo? A água vai ficando cada vez mais gelada, da mesma forma que o ambiente, certo? Mas agora vamos supor que quando chega aqui em 4 graus Celsius, certo? Começa a acontecer um fenômeno diferente. Por quê? Porque o que acontece, né? Vamos pensar um pouquinho de fluidos, né? Você já deve ter estudado lá fluidodinâmica lá na física 2, certo? A gente sabe que a densidade de um fluido é massa sobre o volume, certo? Se o volume aumenta, a densidade diminui, um é inversamente proporcional ao outro, certo? Então, o que acontece? Nessa região de anormalidade, quando o volume diminui, a densidade aumenta. Quando o volume aumenta, a densidade diminui, certo? Então, o que acontecia antes? Antes acontecia o seguinte, quando resfriava, né? Vamos supor que eu tivesse aqui na temperatura de 8 graus Celsius, certo? O que acontecia era o seguinte, quando essa primeira camada aqui, né, resfriava, né, vamos supor que baixou para 8 aqui e a água está uns 10 graus Celsius. Então, lógico que essas diferenças são muito menores, né? Que eu estou só dando para exemplificar, certo? São diferenças que a gente chama de infinitesimais, mas a lógica continua sendo a mesma. Vamos supor que estava 8 graus Celsius aqui, certo? A temperatura de equilíbrio fosse 8 graus Celsius, e a água tivesse a 10. Então, naturalmente, a primeira camada a resfriar é essa de cima, certo? Essa camada de cima, ela resfria, o volume diminui, né? Porque nessa temperatura a água tem um comportamento normal, então o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Se a densidade aumenta, é a tendência dessa camada de cima descer, certo? Essa camada de cima desce, ok? E aí o que acontece? A camada de cima que resfriou primeiro, ela desce e a parte de baixo sobe um pouquinho. Aí resfria, desce e vai subindo. Então fica nesse processo cíclico, né? Até que todo o lago fique 8 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio. Tudo bem? E é isso aí vai acontecer, esse processo, em todas as temperaturas até que chegue 4 graus Celsius. Certo? Esse ciclo aqui que vai acontecendo, a gente chama de convecção. Vou falar um pouquinho nas próximas aulas também. Certo? Que é esse movimento natural do fluido devido a diferenças de temperatura. A gente chama de convecção natural, né? Também tem a convecção artificial. Então, o que acontece? Beleza, mas quando chega a 4 graus Celsius, tem uma diferença. Qual é a diferença? Vamos supor que a água está a uma temperatura um pouco mais elevada que 4 graus Celsius. Está 5, só para a gente ter números, certo? Na verdade, como eu falei, essas diferenças são bem menores, né? Mas a lógica é a mesma. Então, o que acontece é o seguinte, essa camada aqui, né, que vai ficar, vamos supor que baixou para um pouquinho abaixo de 4 graus Celsius, 3,8, e aqui está 4. Né? O que vai acontecer? Essa camada aqui resfriou. Só que essa camada aqui, que antes ficava mais pesado, na verdade agora ela vai ficar mais leve, porque a temperatura diminuiu, então agora o volume vai aumentar, a densidade diminuir. Se a densidade diminuiu, ele continua lá em cima. Ou seja, aquele processo de convecção não existe mais. Essa camada que resfriou primeiro vai continuar lá em cima. E ela vai continuar resfriando, certo? Para só então, depois que essa camada aqui de cima resfriar, a de baixo
começa a resfriar também. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, de acordo com que essa camada for resfriando e aqui a temperatura de equilíbrio for resfriando também, essa primeira camada ela vai congelar, mas sem congelar a parte de baixo, né? Se aquele processo, né, de convecção existisse entre essas temperaturas, o que aconteceu? O lago ia congelar todo homogêneo. Mas como nessa região aqui de temperaturas, né, faz com que só forme gelo na parte de cima do lago, certo? Na parte de cima do lago. Tudo bem? E aí, protegendo essa região aqui debaixo do lago, certo? Protegendo essa região debaixo do lago em temperaturas mais favoráveis para a vida, certo? Temperaturas mais favoráveis para que haja vida, né? Então, peixe, né? O pessoal às vezes não quebra o gelo para pescar peixe. Vocês já viram isso em vídeos, né? Em desenho animado, sei lá. Lembro do Pica-Pau fazendo isso, né? Nem se vocês conhecem o Pica-Pau. O Pica-Pau era um desenho do meu tempo, certo? Então, esses peixes, né? A vida que a gente conhece hoje, debaixo em lagos congelados, existe por causa disso, certo? Da forma que a gente conhece hoje, né? E aí, o mais interessante também é que essa camada de gelo, né? Depois a gente vai ver que o gelo ele é um bom isolante térmico, certo? Ou seja, acaba que essa camada de gelo protege o lago, né? Então, como o gelo é um bom isolante térmico, fica cada vez mais difícil resfriar o lago. Então, é por isso que esse gelo aqui, essa camada de gelo vai crescendo aos poucos, certo? Vai crescendo aos poucos. Inclusive, é uma forma da gente medir a datação de um gelo, né? É você medir a datação ali de uma geleira. É você medir o comprimento de gelo que tem ali, certo? Porque a gente sabe que essa camada de gelo vai crescendo muito lentamente e medindo esse comprimento você consegue dizer qual, qual é o tempo, né, que aquele gelo demorou para crescer. Tudo bem? Então, ou seja, a vida como a gente conhece hoje, né, em lagos, como eu falei, não só em lagos, mas no tempo que os mares congelavam, também isso acontecia, certo? A vida que a gente conhece hoje foi influenciada por esse fator, né, da esse, água ter esse comportamento anômalo, tudo bem? Claro que não dá para dizer, se fosse de outro jeito, existiria vida? Talvez existisse, né, uma vida de outra forma, certo? Mas a vida como a gente conhece hoje, ela foi moldada também por causa dessa propriedade. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Você tem alguma dúvida, Karina, em relação a isso? Caso não tenha nenhuma dúvida, né, a gente pode terminar a aula aqui. Pronto, então por hoje a gente fica por aqui, certo? Deixa eu só fazer assim. Pronto, por hoje a gente fica por aqui, tudo bem? E aí, essas duas aulas que eu dei hoje, assim quando for possível, né, ter um tempo de upload e tal, eu coloco lá no Google Classroom, tá ok? Para vocês darem uma olhada para poder estudar, certo? Eu vou ver se assim que der, eu já passo uma atividadezinha envolvendo esse conteúdo que a gente viu hoje, certo? Para organizar. Vou fazer naquele esquema, não sei se você viu na aula que eu gravei, mas vou fazer dois tipos de avaliação, uma quantitativa e outra qualitativa, e vocês estão livres para escolher quais das duas resolver. O que vocês acharem melhor para vocês, vocês podem resolver. Tá ok? Então, bom dia, Karina. Até próxima segunda, né? Até.